bom dia, minha gente. Bom dia a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Bom dia, bom dia. Estamos iniciando mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em secretariado. E a disciplina é Fundamentos da Contabilidade Geral. Beleza? Estou aqui diretamente do estúdio 6. Eu, Jackson, como meu diretor de imagens. O Joseni é meu prof. Assistente. E nós vamos seguindo juntos aqui em mais 2 aulas para a disciplina de Fundamentos da Contabilidade Geral. Tá bom? Beleza, minha gente? Hoje, 8 de novembro do ano de 2022. E nós vamos aqui nesta manhã de terça-feira, Teresina nublada, né? Como a gente diz, está bonito para chover. Ninguém sabe se vai chover, mas está bonito para chover. Tem um ventinho frio também, que vai aqui melhorando o clima, que estava quente demais mesmo, de fato, né? E as coisas estão caminhando para isso. Beleza? Pode botar o slide tudo aí na tela, bacana. Elementos essenciais do registro contábil, né? Aqui é a escrituração. Nós vamos tratar disso aqui de forma introdutória para vocês, meus caros futuros técnicos em secretariado. Essa função direta, né, de fazer a escrituração, de fazer os registros contábeis, é do contador. A gente vai discutir isso aqui com vocês para que vocês apenas tenham uma noção de como são elaborados os relatórios contábeis, que certamente vão passar pela mesa de vocês enquanto futuros secretários, para que vocês possam dar os encaminhamentos e os despachos para as pessoas competentes para lidarem com os relatórios contábeis, ok, minha gente? Tá bom? Essa é a ideia. Aqui nós temos o roteiro de aula, então é importante a gente entender dos elementos essenciais do registro contábil, da escrituração contábil, e entender, né, o objetivo, entender como é que se registra contabilmente os atos e os fatos, não é, do dia a dia de uma empresa. Terão 4 questões aqui, ou 3 questões complementares para que vocês possam estar fixando todo o conteúdo trabalhado na aula de hoje, tá bom? A legislação, ela define que toda empresa precisa contratar um contador, uma contadora que possa literalmente fazer isso que nós estamos dizendo aqui, que é a escrituração contábil. Ela não é competência, por exemplo, de um economista como eu, ela não é de competência de quem vai trabalhar na área de secretaria dentro de uma empresa, mas a ideia é que vocês possam entender a mecânica da coisa, tá bom? Isso é importante. Quanto mais repertório um técnico em secretário tiver do ponto de vista de gestão, né, mais elementos ele terá para fazer um trabalho eficiente, eficaz e efetivo, tá bom? Beleza? Então vamos adiante. Antes de avançar no nosso conteúdo, tem 3 questões aqui que foram passadas para vocês no final da aula passada. Eu vou discuti-las para que a gente possa estar reavivando o que a gente discute aqui, tá bom? Então, primeiro ponto que eu quero destacar, o que é que significa débito na contabilidade? Essa aí é uma diferença importante que a gente precisa ter claro aqui que a gente precisa ter claro aqui na contabilidade. Geralmente, o débito para nós, pessoas físicas, né,
O débito, ele significa, vamos lá, você tem uma conta bancária, você tem um pagamento a fazer, sacam? E aí, quando você faz esse pagamento, um valor foi debitado da sua conta. Ele foi, né, deduzido, foi reduzido da sua conta, né? Para a contabilidade, o termo débito, ele se associa a destinação. Destinação de recursos. Onde ele significa onde a empresa está, para onde estão indo os recursos que a empresa ela tem. Não? É a destinação. Essa destinação ela vai para o ativo. São várias as contas do ativo que mostram isso. Por exemplo, o caixa, aí está se debitando, está aumentando o valor, né? Pode ser no caixa, a empresa está pegando seus recursos financeiros e destinando para o caixa, destinando para, no ativo. Aí, vamos lá. Pode estar indo para o caixa. Os recursos da empresa podem estar indo para o estoque. Sacam? Pode estar indo para máquinas e equipamentos. São destinações. O débito é isso. Então, em contabilidade, débito faz crescer o ativo. Porque quando se está debitando do lado do ativo, o caixa está aumentando. O dinheiro disponível no caixa, a mercadorias em estoque, a quantidade de máquinas e de equipamentos. É por isso que o débito na empresa e do ponto de vista contábil, ele tem essas associações, sacam? O termo débito é uma convenção que serve para indicar uma transação que aumenta ou diminui o ativo, o passivo e o patrimônio líquido de uma companhia. Convencionou-se chamar do lado esquerdo a conta débito, ok? Quando a gente fala o que é que significa crédito na contabilidade, crédito ele se associa só um minuto, a fonte. Fonte de quê? Fonte dos recursos. Se o débito é a destinação, é para onde os recursos foram, o crédito é a fonte, né? Essas fontes aqui, elas podem estar no passivo ou no PL, patrimônio líquido, ok? Um exemplo aqui de crédito, a gente pode colocar aqui o duplicatas a pagar, são obrigações, né? Duplicatas a pagar, por exemplo, ok? É um exemplo de passivo, de obrigação. E no PL, o patrimônio líquido, eu posso estar colocando aqui os lucros acumulados. Então, qual é a linha de raciocínio aqui? É que na contabilidade para a empresa, o crédito significa obrigações, sacam? São as obrigações da empresa. Aliás, o passivo, né, e o patrimônio líquido são obrigações que a empresa tem. E eles são as fontes. Por exemplo, duplicatas a receber, né? É um exemplo de passivo. E ele vai creditando, ou seja, quando ele vai creditando, vejam, nós temos aqui, deixa eu destacar aqui deixa eu destacar aqui em verde. Olhem só. Crédito é uma
é uma relação, é uma convenção que se diz para aumentar ou diminuir o ativo passivo, o patrimônio líquido de uma entidade. Fica do lado direito. É relacionada à possibilidade de comprar a prazo, um saldo positivo no banco ou algo favorável. Vejam, por créditos, entendam assim, toda vez que fornecedores, né, um tipo de passivo, duplicatas a pagar. A empresa, ela comprou, ela tem obrigações com fornecedores de uma compra a prazo, então são duplicatas a pagar. Por exemplo, eu tenho um duplicata a pagar para um fornecedor. Vejam que aqui eu estou creditando. Quando o meu crédito aumenta, cada vez que eu tenho mais duplicatas a pagar, o meu passivo está aumentando, as minhas obrigações. Por quê? Porque está aumentando. Vejam, crédito se relaciona a credores. Então, são os credores que têm direitos, são bens ou serviços que a empresa tem, que a empresa usa, mas que são de terceiros. Então, assim, eu tenho mercadorias, mas elas, na verdade, elas são um débito, uma obrigação. Aliás, débito não, elas são uma obrigação que eu tenho junto com os meus fornecedores. Né? E eles vão creditando essas obrigações que eu tenho em relação a esses fornecedores. Pode ser que esteja aumentando a minha conta do passivo. Entendem? Nos lucros acumulados aqui, já é a responsabilidade, são obrigações que a empresa tem com os sócios. Então, o crédito pode se relacionar a isso, né? Eu posso ter no patrimônio líquido, toda vez que aumenta os meus lucros acumulados, estão creditando, na verdade, eu estou creditando lucros acumulados, eu estou aumentando os sócios enquanto credores do passivo do ativo da empresa. Então, é essa a correlação que é diferente. O débito cresce, o crédito ele diminui. Então, é essa linha de raciocínio, e a gente vai ao longo de toda a aula explicando isso para ficar o mais claro possível para vocês. A gente já vem falando disso desde a aula passada, a gente vai continuar falando na aula de hoje, tá bom? O que são as provisões da contabilidade? Contabilmente falando, a provisão tem o sentido de previsão, ou seja, se a empresa sabe que ela deverá efetuar um determinado pagamento daqui a 10 meses, ela já começa a guardar este valor ao longo do período, certo? Meus caros futuros técnicos em secretariado, vocês vão trabalhar diretamente com isso dentro da empresa? Não, mas vocês vão estar cientes de que isso aqui existe, com certeza, ok? Dessas provisões. Por exemplo, de pagamentos de 13º salários no final do ano. A empresa ela vai fazendo essas provisões, né, ao longo do ano todo, para que no final do ano ela tenha caixa suficiente para cumprir com essas obrigações. E poder fazer sem que haja imprevistos. Minha gente, estou vendo aqui os polos conectados conosco aqui no chat do IPTV. Alvorada do Gurgueia, Barreiras do Piauí, Belém, Beneditinos Cabeceiras, Campo Largo, Cocal de Telha, Coronel José Dias, Domingos Mourão, Fartura do Piauí, Landry Salles e Ribeira do Piauí. Oi, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos, minha gente. Estou vendo aqui o bom dia do povo de Landry Salles, de Coivaras, de Barreiras do Piauí. Oi. A profa Aélia Sá, lá de Landry Salles. Sejam bem-vindos, minha gente. No YouTube também tem a galera acompanhando a aula. Fernanda Custódio, lá de Paquetá. Bom dia, Fernanda, Xará. A Fernanda Paixão, da 17ª GRE, da Unidade Escolar Professor Francisco José, de Betânia do Piauí, conectada pelo YouTube. Beleza, Xará, Sânia Macedo, da Unidade Escolar Constâncio Carvalho, em Padre Marcos. E eu tenho o Paulo Henrique. Bom dia, Paulo Henrique. Oi, povo de Cocal de Telha, Coronelinos, bom dia. O povo falando diretamente de Coronel José
dias, a profa mediadora é a Silvia. Bom dia, coronelinos e coronelinas. Patrícia Santos também dando bom dia aqui pelo YouTube. Oi, 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 minha gente. Vamos juntos. Vamos lá. Vejam só. Aqui, vejam, comece imaginando que a empresa está começando as suas atividades. Aqui, mais um exemplo para que a gente possa estar fixando o conteúdo. Esse exemplo ele trata exatamente das questões que nós falamos ainda há pouco. Comece imaginando uma empresa que está começando suas atividades, e elas terão que realizar seus primeiros lançamentos na contabilidade. Em seguida, a gente vai ter aqui a demonstração dos lançamentos. Olhem só, eu e o Jackson, a gente vai juntar 30 mil contos, 30 mil contos em dinheiro para investir na nossa empresa. Esses 30 mil, eles são o capital social da empresa, ok? Capital social da empresa. Inclusive, vocês podem assistir muito na televisão falando de mercado de ações, das empresas, investimentos financeiros. O que é uma ação de uma empresa? Ela é a menor parcela do capital social da empresa. Uma ação de uma empresa, você vê a ação da Petrobras subiu, caiu. As ações da empresa Marco Polo subiu, caiu. As ações da empresa do Banco do Brasil subiu, caiu. Pois bem, o que é uma ação? É a menor parcela, aliás, botei parcela do. Deixa eu diminuir só porque ficou parecendo parcelado. Deixa eu diminuir só aqui a setinha. Capital social. Uma ação é a menor parcela do capital social. Ok? E isso é uma ação do capital social de uma empresa. Vamos imaginar que uma empresa, Daniel Paixão, Patrícia, Paulo Henrique, Sânia, Fernanda Paixão, Fernanda Custódio, Severino, Rafaela, Manuela. Vamos imaginar que uma empresa ela tenha 1 milhão de ações no capital social. Ela tem um capital social de R$1 milhão. Certo? Eu entrei com 500 mil, o Jackson entrou com 500 mil e a gente tem 1 milhão em capital social. Se eu dividir isso em ações, se eu dividir isso em 1 milhão de ações, cada ação vai valer R$1. Uma ação é isso aqui, é uma pequena parte do capital social. Ok? Estou falando isso aqui para vocês a título de curiosidade, tá bom? Não é conteúdo direto da nossa aula. Eu só estou falando isso porque vocês vão ver muito, vão ler em artigos de jornais, de revistas, matérias jornalísticas na área de negócios, já que vocês são futuros técnicos em secretariado. E vocês, de repente, quem é que sabe, vocês podem trabalhar como futuros técnicos em secretariado numa empresa que tem ações negociadas na bolsa. E o que é uma ação? É a menor parcela do capital social de uma empresa. Eu estou dando o exemplo ali de que, nesse círculo, se uma empresa tem R$1 milhão de capital social, se essa empresa divide esse capital social em ações, eu vou ter aí cada ação valendo R$1. Tá bom? Óbvio que os acionistas terão... Qual é o acionista que vai ter mais influência aqui na gestão dessa empresa? É o acionista que tiver maior proporção de ações, mas de ações ordinárias. São ações... isso aqui é de um acionista só. Aí, se forem ações ordinárias que dão direito a voto, aí você vai ter... nós teremos aqui o acionista majoritário, tá bom?
Beleza, Bianca? Os acionistas são sócios, são coproprietários de uma empresa. Os acionistas, inclusive, eles têm participação nos lucros da empresa. Beleza? Vocês podem depois pesquisar Petrobras. A Petrobras hoje é a companhia que extrai petróleo, uma petroleira que mais paga lucros aos seus acionistas. A gente chama esses lucros de dividendos, tá bom? Por que eu estou falando tudo isso? Porque esse exemplo ele envolve o capital social da empresa. Então vejam só, eu vou ter sempre no débito, no crédito, nos lançamentos, na escrituração contábil, eu tenho que ter relacionadas duas contas. Uma, duas. Por quê? Porque a grana ela vai de um lado para o outro. Ou ela vai da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, sacam? É sempre assim. Eu não tenho um lançamento contábil somente com uma conta caixa. Com a conta caixa e uma outra relacionada. Ok? Qual é a linha de raciocínio quando você olha para este lançamento? Você começa olhando para a esquerda, depois para a direita. À esquerda, a gente vai ter o lado do débito. À esquerda, a gente tem o lado do crédito. Primeiro as damas, depois os cavalheiros. O lado esquerdo é o lado do ativo, o lado direito é do passivo. No ativo, ok? Então nós temos essa linha de raciocínio aqui a fazer, sacam? Deixa eu fazer uma linha de corte aqui. Beleza? Primeiro, lado esquerdo, débito. Lado direito, crédito. Lado direito, ativo. Lado esquerdo, passivo. Ok? Então, a gente olhando para o lado direito, o que é que aconteceu? O lançamento está do lado direito. Então, foi debitado no caixa 30 mil reais, ou seja, o dinheiro foi aplicado no caixa da empresa. Entrou o dinheiro no caixa da empresa. O dinheiro aplicado é débito, como eu expliquei inicialmente. Ou seja, o caixa da empresa aumentou. O caixa da empresa cresceu em quê? Em 30 mil reais. É a destinação. É a destinação de 30 mil reais. Foi o caixa aumentou, foi debitado, cresceu o caixa da empresa em 30 mil reais. Pois bem, esse dinheiro foi o destino, então ele veio de alguma fonte, de alguma origem. Agora a gente olha para o lado direito. O lado direito está dizendo aqui que é o capital social. Vejam que aqui no razonete, os 30 estão do lado direito, aqui, lado direito. Logo, ele foi, tudo do lado esquerdo é debitado, tudo do lado direito é creditado. Então, foi creditado do capital social 30 mil reais. É a origem dos recursos, foi creditado. Ou seja, a origem saiu do capital social, da grana que eu e o Jackson botamos na empresa. Ele foi para a conta capital social. Só que ele reduziu do capital social e foi para o caixa da empresa. A empresa, eu e o Jackson, somos credores da empresa. Por quê? Porque a empresa está nos devendo agora, Jackson, 30 mil. Foi para o caixa. Essa grana vai comprar estoque, pode comprar máquina e equipamento, mas essa grana precisa voltar para o bolso dos sócios, vamos dizer assim. Então, primeiro a gente olha para a esquerda, que é a destinação dos recursos, é a aplicação dos recursos, né?
E aí no caixa, ó, é do lado direito ou esquerdo? Então tá do lado esquerdo. Então foi debitado, cresceu o caixa, a empresa cresceu o valor monetário do caixa. Mas essa grana veio de algum lugar, então veio lá do capital social, da conta capital social do patrimônio líquido, né? Saiu dos sócios. Essa grana pode fazer pode fazer o caminho inverso? Sim, pode fazer o caminho inverso. Por exemplo, quando eu faço isso aqui, ó, só um minuto, ó. Deixa eu apagar aqui, para ficar limpo. O dinheiro pode, em um determinado momento, eu posso, deixa eu apagar aqui esse negócio aqui. Eu posso, por exemplo, deixa eu voltar aqui, ó. Esqueçam esses 30 aqui desse lado, ó. Ele foi debitado. Agora eu vou creditar 30 mil reais do caixa. Ele foi para cá, ó. Por quê? Porque os 30 mil reais, eles estão saindo do caixa. Eu vou só inverter essas contas. O dinheiro pode sair do caixa e ele pode voltar para o capital social. Do lado esquerdo, ó. Ele pode sair do caixa, não. Agora vamos devolver o dinheiro para os sócios. Aí volta o dinheiro para os sócios. Tá bom? Beleza? E aí é um fluxo contínuo, certo? Não para. A empresa ela vai debitando, vai creditando. Isso é o processo de escrituração contábil. O importante é vocês entenderem isso. Do lado esquerdo, débito. Do lado direito, crédito. E aqui no Razonete ainda do mesmo jeito, ó. Aqui é débito e aqui é crédito. No capital social, débito e crédito. E o dinheiro vai sempre saindo de um lado para o outro. Eu vou fazer vários exemplos aqui para ficar muito claro para vocês. Vamos lá, deixe-me ver aqui. Coronel José Dias, temos o Severino Rafael e a Manuela. Já falei o nome de vocês, coronelinos e coronelinas. Eu tenho aqui Cocal de Telha, presentes os alunos André, a Raeli, o Jussiel, o Caio, o Edson. Eu tenho a Nívia, o Gabriel, o Rafael, a Francisca Letícia, o Kleb e a professora Érica Visgueira. E dando bom dia aqui também pra gente, o povo de Dom Inocêncio, bom dia, minha gente. Câmbio, câmbio. O Yuri Macedo também tá dando bom dia, falando diretamente de Betânia do Piauí. Tô vendo aqui o João Victor, da Unidade Escolar Constâncio Carvalho, em Padre Marcos, a Manuela, a Sara, a Bianca, dando também o bom dia aqui no chat do YouTube. Muito bem, minha gente. Sempre do lado direito, o destino da grana, onde ele está sendo debitado, onde ele está aumentando. Do lado esquerdo, nós teremos a origem de onde a grana saiu, que é o crédito. Beleza? Aí aqui, reforçando o exemplo anterior, né? Se a gente fosse fazer o balanço de uma empresa, vejam só, os lançamentos. Do lado direito, débito. Do lado esquerdo, aliás, do lado esquerdo, débito. Do lado direito, crédito. O passivo fica do lado esquerdo, passivo do lado direito. E aqui no passivo aí tem as contas, né? No ativo circulante, nas disponibilidades de caixa. O que é que a gente está olhando aqui? Opa, foi do lado do ativo, foi debitado 30 mil reais. Aumentou a grana disponível no caixa em 30 mil reais. Foi o dinheiro aplicado, ó. Então, dinheiro aplicado é debitado. Ele cresce o ativo na conta caixa. Bem, eu começo pelo lado esquerdo, sacam? Aí eu vou, bem, esse dinheiro saiu de algum lugar. De onde foi que saiu? De onde veio esses 30 mil reais? Opa,
Agora eu olho para o lado direito. Ele vem do passivo, mais especificamente do patrimônio líquido. E no patrimônio líquido da conta capital social, que são os R$30.000. Ou seja, dos sócios, do meu e do Jackson. Aqui é a origem da grana. A grana saiu, ela foi creditada, ela foi reduzida do capital social e foi aplicada no caixa da empresa. Ok? Ela sai daqui e vai para lá. É exatamente por conta desse fluxo que os sócios aqui da empresa, o capital social representa os sócios. Sócios. E esses sócios agora eles são credores da própria empresa. Porque a empresa vai ter que devolver esses R$30.000 para os sócios, para mim e para o Jackson. Nós agora, eu e o Jackson, somos credores da empresa. Porque a gente pegou 30 mil da gente e foi para o caixa da empresa, para comprar estoque, máquinas, equipamentos. Do funcionamento da empresa, isso vai gerar receita. E a partir do momento que a empresa vai contabilizando receitas, aí ali vai se gerando sobras de caixa para que depois essa grana volte. Ela vai ser debitada novamente no capital social da empresa, ou seja, ela vai aumentar o capital social da empresa. Por quê? Porque ela foi creditada do caixa, ela saiu do caixa da empresa e voltou para o patrimônio líquido, para o capital social. Ok? Seguindo essa linha de raciocínio, vejam, contabilidade é muito menos matemática, ela é muito mais lógica. Ela tem uma lógica própria. É importante só a gente entender a lógica da coisa. Volto a dizer para vocês, não são vocês, secretários, que vão fazer os lançamentos contábeis. Quem faz isso é o contador. A legislação é que diz isso. O que eu estou mostrando para vocês é como é que essa coisa funciona. Por quê? Porque vocês vão chegar à mesa de vocês enquanto futuros secretários, essas documentações, esses relatórios contábeis. Não é nem atribuição de vocês interpretarem e analisarem isso. Isso aqui é muito mais da contabilidade para a gestão, mas vocês vão fazer um meio de campo, recebendo documentação e encaminhando documentação, principalmente as contábeis. Ok, minha gente, tudo bem? Câmbio. Sempre do lado esquerdo a gente vai ter como os recursos estão sendo aplicados. De repente é na forma de estoque, máquinas, equipamentos ou grana disponível no caixa. E do lado direito, na verdade, é a origem dos recursos, de onde eles estão vindo. Essa é a linha mestre de raciocínio. Sempre que vocês olharem um razonete, vocês vão ter do lado esquerdo débito. Quando se debita no caixa, eu já dei o exemplo, né? Se debitou do caixa 30 mil. 30 mil. A gente acabou de ver os exemplos anteriores. Debitou no caixa 30 mil. Então, esses 30 mil, aumentou. Isso na conta do ativo, né? Ok? Na conta do ativo vai aumentar o ativo. Sacam? Agora, na conta do ativo, se esses 30 mil eles forem creditados, 30 mil, se ao invés de debitados eles forem creditados 30 mil, então esses 30 mil estão saindo do caixa e estão indo para um outro lugar. Ou seja, o ativo está diminuindo. Sempre que se credita, se diminui. Sempre que se debita, se aumenta. E com a prática a gente vai internalizando, a gente vai
Chega até o momento em que fica no piloto automático, quando a gente vai fazer isso. Essa é a relação contábil, que ela é diferente de pessoas para empresas, tá bom? Sempre que debita para a empresa, está aumentando o ativo. E sempre que se credita, está se diminuindo. Se credita por quê? Porque esses créditos se referem a credores. Sacam? Deixa eu limpar um pouco mais aqui esse slide. Ó, credores da empresa. No exemplo passado, que eu dei para vocês dos 30 mil, quem eram os credores da empresa? A fonte dos recursos? Os sócios? Eu e o Jackson. Os sócios. E nós sócios, o que é que saiu do bolso dos sócios aqui? Os 30 mil contos. Né? Os 30 mil contos. E essa grana, essa foi a fonte, foi a origem dos recursos. Isso aqui foi para o caixa da empresa. A gente passou 30 mil para o caixa da empresa. Isso vai ter que voltar depois para nós sócios. Ok? Tudo bem, minha gente? Câmbio, essa é a linha de raciocínio. Aqui, ó, destinação dos recursos. Ó. Destinação dos recursos é aqui. Para onde eles foram aplicados? E aqui são as fontes dos recursos. Ó, no crédito. Ele é a fonte dos recursos. Beleza? Tudo bem? Deixa eu apagar aqui para não misturar. Sacaram? Essa é a ideia. Beleza? Sempre, primeiro comecem olhando à esquerda, depois à direita. Em qualquer tipo de lançamento. Bom dia, povo de Isaías Coelho. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, Islane. A Islane está falando da Escola Luiz Ubiraci de Carvalho, em Isaías Coelho. Vamos aqui adiante. Tem mais exemplos aqui, né? Ó, se eu tenho um frigorífico, o nome do frigorífico é Porco Limpo. Olha só, né? Que nome mais interessante, um frigorífico. O frigorífico Porco Limpo, ele depositou R$3.500 em sua conta corrente no banco. Esse é isso é o que aconteceu, sacam? O delay tá grande no retorno, né? Então vejam, aí foi depositado 33.500 contos no banco. Para fins contábeis serão usados dois elementos de contas, ó. As contas, só um minuto. Conta movimento e a conta caixa. Beleza. Então, como é que a gente funciona aqui? Ó? Tem duas contas aqui. Ó. Conta movimento e a conta caixa. Como é que a gente faz isso? Vejam só. Eu vou fazer dois razonetes. O razonete aqui, deixa eu diminuir aqui. Ó, primeiro um razonete. E vou fazer um outro razonete. Ó, o razonete é essa figura aqui, esse formato de T. Então, vamos lá. Primeiro é a destinação. Não é? Primeiro é a destinação. Então, aqui, ó, conta movimento. Conta movimento. Foi a destinação. Por que eu sei que foi destinado? Porque o frigorífico Porco Limpo
depositou 3.500 contos na conta corrente. Se foi depositada, aumentou. Se aumentou, ela foi, ó, debitada do lado esquerdo, ó, 3.500 na conta movimento. O frigorífico Porco Limpo pegou e qual foi a destinação? Ele pegou R$3.000, 3.500 e depositou na conta movimento. Sacam? Então, o que é que eu estou olhando primeiro para o lado esquerdo. E se foi debitado, aumentou a grana disponível na conta movimento. Então, os 3.500 vão para o lado esquerdo, não é? O lado esquerdo é débito. Aqui o lado direito é crédito. Aqui do lado esquerdo é débito. Do lado direito é crédito. Essa é a primeira parte do lançamento. Aí o que é que acontece? Por bem, mas essa foi a destinação. Essa grana, esses 3.500, eles saíram de algum lugar. Eles saíram de onde? Está dizendo aqui, ó, do caixa da empresa. Então, esse segundo razonete é do caixa. Sacaram? Minha pergunta: esses R$3.000, eles saíram de qual lado do caixa? Do lado esquerdo ou do lado direito? Por favor. Ele foi debitado do caixa ou ele foi creditado do caixa? Alguém se arrisca a dizer? Por favor, fique à vontade. Viu? Podem dizer aí de qual lado eu vou registrar os 3.500. Os 3.500 foram debitados na conta movimento, ou seja, eles foram depositados na conta que o frigorífico Porco Limpo tem no banco. Então, aumentou. Ele ficou do lado esquerdo. E agora, eu vou ter aqui no caixa, a origem, a fonte. Eu vou registrar esses 3.500 de que lado do caixa? Do débito ou do crédito? Do lado esquerdo ou direito? Câmbio. Me digam aí, por favor. Podem chutar. Não tenham medo de errar. Tem mais gente aqui participando. Barreiras do Piauí. Opa, beleza. Minha gente, estou olhando aqui para o relógio. Eu vou para um breve intervalo. Enquanto isso, vocês vão pensando na resposta. Já já eu volto, tá bom? Tchau, tchau.